Bom dia a todos. Queria agradecer aos irmãos pelas orações que fizeram pela caravana, esse povo que aceitou o desafio, teve experiências fantásticas com Deus. Quem foi, sem dúvida, foi abençoado, muito mais abençoado do que puderam abençoar. Eu tenho certeza disso, eu me sinto assim. Tenho certeza que meus irmãos queridos que foram comigo... Tem alguém aí que foi para a caravana? Fica de pé, por favor, só para o pessoal ver você. Deve estar aí em algum lugar, tem ali. Dá um aplauso para esse povo. Irmãos, tivemos que lidar até com cirurgia espiritual em algumas comunidades que estavam acontecendo. E, sem dúvida, foi um embate espiritual muito grande da nossa equipe com coisas que estão acontecendo em lugares tão carentes da presença de Jesus. Queridos, nós estamos no meio de uma série de mensagens que fala sobre família mudando precisa. Precisa de tudo. Se você é como eu preciso me comunicar melhor na minha família, e esse é o tema que nós traremos aqui numa reflexão de alguns minutos com você, baseado em Efésios capítulo 4, verso 25, até o capítulo 5, verso 2. Daqui a pouco nós vamos estar discorrendo um pouco desse texto, mas eu queria primeiro enfatizar algumas coisas sobre o lar, a importância do lar. O lar é o local onde somos moldados e onde somos aquilo que nós somos hoje. É lá, desde aquele dia que você saiu do ventre da sua mãe, que viu aquela carinha feia, olhando para você, fazendo bilu-bilu, e ali você começou a entrar num mundo de informações totalmente diferentes, que vai fazer você se tornar aquilo que você é. É o local onde eu e você, o nosso lar é o local onde eu e você choramos, celebramos as nossas conquistas e as nossas derrotas. Eu nunca vi um lugar que as pessoas gostam de gente feia como no lar. Não sei se você já viu, tem foto em tudo quanto é lugar. O povo pode achar você feio, mas no teu lar, você é o bonitão. Você é aquele aplaudido. É lá no lar que a gente celebra tanto alegrias como tristezas no nosso dia a dia. Nós somos produtos, irmãos, dessa ordem familiar, dessa estrutura neurológica e das interações que nós temos entre nossos familiares. E é nessa atmosfera de relações entre pais, irmãos e familiares que nós vamos recebendo esse impacto significativo para o desenvolvimento da nossa identidade. É lá que você e eu somos o que somos. Alguns de nós tivemos famílias funcionais, aquelas famílias saudáveis, e eu diria para vocês que nem todos nós que estamos aqui tivemos famílias funcionais, saudáveis. Família funcional é aquela que o ambiente não é legalista, é aquela que seus membros são valorizados e aceitos, é aquela onde há respeito pela individualidade, a liberdade de se operar dentro dos papéis. A criança é criança, o adolescente é adolescente, o jovem é jovem e o adulto é adulto. Não se misturam os papéis aí, cuidam uns dos outros. A comunicação é aberta e direta, se fala aquilo que se sente sem reprimendas. Os filhos amadurecem e vão para o mundo de uma maneira independente, vão de casa no momento adequado e de forma saudável, e desfrutam de estarem juntos. Quando se encontram, não importa o tempo que passam separados, mas quando se encontram, é aquela festa. Compartem esperanças, sonhos, temores, preocupações. Isso é algo tão normal dentro de uma família funcional. E há um nível saudável de intimidade no lar. Agora, lógico, você e eu que gostaríamos de ter uma família assim. Eu tenho 64 anos, dos quais os últimos 27 estou tentando me comunicar dentro da minha família, e de vez em quando sai faísca. Eu me casei com uma argentina, todo mundo sabe aí. Imagina como é que é o esquema lá em casa.
principalmente na Copa do Mundo. Nem tudo é flores no casamento, mas pelo fato de você nascer de novo, ter uma vida em Cristo Jesus, e estar em Cristo seria como uma bola, onde eu e você somos colocados dentro e fechados. Estamos em Cristo Jesus, nós temos agora um caráter sendo moldado. Nossa vida começa a ser outra, baseada em Cristo Jesus. E aí, aqueles que não têm um lar assim, e sinceramente, eu estou procurando, estou lutando, sou um de vocês, nessa tarefa de termos um lar que possa se parecer com a Trindade Celestial. Isso é difícil. E só para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus ajudando, como diz o texto, é que nós conseguimos tudo isso. Então, quando a família não apresenta essas características que eu disse de uma família funcional, ela é chamada de família disfuncional, porque ela apresenta carência de aceitação, franqueza, carência de afirmação, de comunicação, carência de amor e carência de unidade. Quando os membros da família não assumem esses papéis saudáveis e positivos, por falta desse envolvimento profundo entre os membros da família, algumas doenças vão aparecer. E também por causa de perdas, a gente vai desconectando uns dos outros. Divórcio, abandono, tantas coisas, violência, isso tudo vai afastando as pessoas umas das outras, e o lar vai morrendo, e os relacionamentos também. Então, eu nunca me esqueço, quando eu estava lá no navio Dulos, e naqueles 2 anos, eu fiz uma amizade muito forte com o capitão do navio, e ele, de vez em quando, me chamava para ir até a ponte. A ponte é onde eles fazem todo o controle do navio, e ele queria me ensinar um pouco sobre correntezas marítimas. Aí ele colocava aquela carta, eu não entendia nada daquilo, os instrumentos, podia ter instrumentos de última geração, mas eles tinham sempre uma carta marítima, qual eles faziam as medidas, e aí então aquilo ali corrigia o rumo, a rota do navio. Era interessante, porque a cada 4 horas ele dizia que precisava fazer uma correção de rota. Um grauzinho fora da rota, no final de uma viagem, poderia levar a gente a um destino totalmente diferente daquele planejado. Casamento é assim. Eu e você fazemos planos. Eu fiz um casamento essa semana muito bonito, ontem, onde os jovens citavam os votos uns para os outros, um para o outro, dizendo as coisas que queriam e que gostavam do outro. Coisa bonita, aquelas coisas que você só vê na cerimônia do casamento. E aí você começa a perceber que a estatística não diz que nós somos bons em comunicação. 86% dos casais, é dito pelas pesquisas, que não se dão bem na comunicação. Que alguma coisa, algum elemento entra na comunicação que tira a gente da rota. É como aquele navio. A gente não vai percebendo certas coisas, certos hábitos que vão entrando no nosso casamento e nas relações familiares que vão deixando a gente se tornar uma família disfuncional. A família disfuncional, ela usa palavras, aliás, tudo que você faz e expressa, sai em palavras. As palavras são importantes, por isso que o texto que eu escolhi para nós falarmos aqui hoje, vai tratar de palavras. Palavras que são ditas de formas erradas. Então, quais são algumas das características de uma família disfuncional? Você vai ver abusos no tratamento, abusos em questões, em questões físicas, abusos emocionais, sexuais acontecendo. Perfeccionismo. Geralmente a gente, como crente, não trata perfeccionismo como pecado. Deus é perfeito, por isso eu sou perfeito. Deus nunca pediu para você ser perfeito, perfeito só é Ele.
Deus pede que nós sejamos excelentes na nossa comunicação, nas nossas palavras, no nosso trato. Excelentes, perfeitos, só o Senhor. Não há um bom, não há um sequer. Todos pecaram, somos pecadores, salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, às vezes colocamos cargas sobre nossos ombros por causa da perfeição. Rigidez, regras inflexíveis que a gente coloca, até regras espirituais que tratamos muitas vezes nossos familiares sobre rígido organismo dentro da nossa casa. Silêncio. Quantas pessoas não ferem? Hoje o pastor estava mencionando isso aqui. Quantas pessoas não são duras? Quantas pessoas não gritam em casa, não xingam, mas o silêncio mata. Muitas vezes a conversa que deveria haver não acontece, e isso faz com que o silêncio vá criando uma regra de mordaça. Aliás, isso é outro aspecto. Você não quer que nada saia de dentro de casa. Você não quer que ninguém ajude no teu casamento. E aí aplica a regra da mordaça. Se eu souber que você falou algo para alguém, lá para o pastor Lisânias, você vai ver comigo aqui. A regra da mordaça é um dos elementos que mata o relacionamento familiar. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da ajuda uns dos outros, irmãos. E essa é uma das razões. Repressão, falta de diversão, martírio. Pessoas que se martirizam pelos outros. E outra, pessoas que vivem papéis de novela. Gosta tanto de novela que decidiu assumir um papel dentro da família como se fosse um ator ou uma atriz de novela. O bem-sucedido, o facilitador, o solitário, o herói, o mascote, o manipulador, o crítico, o bode expiatório. O príncipe do papai e a princesa da mamãe. A gente não percebe isso, irmãos, mas são tratamentos que vão tirando a gente daquele desejo tão grande de termos uma família bonita lá na frente. Eu sou filho do senhor Odilon Dias Aragão e da dona Lindaura Maia Aragão. Irmãos, meus pais não foram funcionais. Em muitos aspectos eles eram disfuncionais. Eu sou o resultado disso, por isso que para mim ser um cristão e ter o Espírito Santo na minha vida é algo tão precioso, porque a palavra de Deus é quem vai te moldar a ser uma nova criatura. E essa nova criatura mexe na nossa casa, mexe no nosso jeito de falar, na nossa forma de olhar as pessoas. Por isso, eu gostaria de refletir sobre esse texto de Efésios capítulo 4 com você, principalmente nessa visão de que comunicação é o intercâmbio ou troca de informações adicionadas às emoções. E essas emoções que eu e você temos ao interpretar o que está sendo falado. Palavras são muito importantes. Não pense que só o fato de estarmos casados é tudo. O que nós falamos, como nós compartilhamos. Lembre-se de uma coisa, o que você fala, o outro interpreta. Interpreta aquilo que é dito. E responde em base àquilo que foi dito e que entenderam. E aí tem sentimentos nisso. E se nós não formos claros, objetivos, na forma de compartilhar nossos sentimentos, irmãos, vamos ter uma família disfuncional. Comunicação é um processo, e isso precisa ser visto assim. Então, por isso, Efésios 4, 25, está falando sobre mudança na família. Família mudando precisa se comunicar. E para mim essa mensagem aqui, essa palavra da Bíblia é muito clara sobre esse aspecto. Você pode se comunicar dando tempo. E o tempo, ele vai expressar preocupação,
vai expressar cuidado, interesse, você pode se comunicar sendo presente, e a presença, ela comunica apreciação. Você pode dar presente. Presentes também é algo que comunica interesse, comunica amor, comunica graça que você está tendo pelas outras pessoas. Mas o texto aqui está dizendo que o fundamento para uma família forte é a comunicação em palavras. E Paulo está advertindo aqui para que reflitamos sobre as palavras que comunicamos. E aí ele vai dar alguns princípios aqui para a gente. Ele divide em 3 aspectos esse texto aqui, do verso 25 do capítulo 4 até o capítulo 5, verso 2. Ele vai falar que existem hábitos expressos em palavras que devem ser eliminados da nossa comunicação. Ele vai falar que hábitos expressos em palavras devem ser integrados. Ele vai usar o verbo integrar. E vai usar em terceiro o verbo apropriar-se para palavras e hábitos que nós vamos integrar e aí receber o resultado através desses 3 elementos. Eliminar, integrar e apropriar-se. São os 3 verbos que você vai ver nesse texto. E aí, então, eu gostaria de começar refletindo sobre o primeiro aspecto. Para você não ter uma família disfuncional, o que a gente precisa? Está no verso 25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira. E aí ele está falando que mentira tem a ver com desonestidade. Mentira em uma família são elementos destruidores da confiança. Quando você mente a seu companheiro, aos seus filhos ou pais, essas mentiras corroem a confiança. Mentiras sobre finanças, por exemplo. Caixa 2 na família. Essa questão de sentimentos. Mentira sobre sentimento. Eu falo uma coisa, mas vivo outra. Eu digo que amo, mas ao mesmo tempo a minha forma de mostrar esse amor não condiz com aquilo que eu estou dizendo. Os sonhos, mentira sobre sonhos. Quantas pessoas se casaram sobre uma mentira e viveram uma mentira? Você vê, a mentira ela não afeta somente quem a diz, mas a vítima vive uma mentira durante muito tempo. E quando ela descobre que viveu uma mentira, aquilo dói, mata a confiança, acaba. Mentira no trabalho, irmãos, ela custa dinheiro, pode custar um emprego. Mentira no lar, ela pode destruir a família como um todo. Tantas famílias têm sido destruídas por causa da mentira. Gênesis capítulo 19, verso 12 a 14, nos dá um texto aqui fantástico, mostrando para nós, para mim é um dos textos mais tristes da palavra de Deus, quando um pai perde o respeito dentro da sua própria casa. Aqui Ló vai para os seus filhos, para as suas filhas e para os seus genros, aqueles que estavam para casar com as suas filhas, e diz, vamos sair daqui porque Deus vai destruir esse lugar. E diz que os filhos olham para o pai rindo, como se ele estivesse contando uma piada. Sabe, irmãos, essa questão de você falar palavras que sejam honestas, isso faz com que teu lar nunca viva mentira. Que os filhos aprendam a viver a honestidade. Mentira destrói as famílias. A mentira faz pelo menos 3 coisas. O texto vai mostrar para a gente que a mentira omite a verdade. Ela camufla, ela esconde a verdade. A vítima não sabe a verdade, vive, portanto, baseado numa mentira. E essa mentira vai causar a destruição da vítima também. Mentira nos negócios, mentira na salvação. Isso causa a perdição eterna. Mentira sobre amar alguém pode instigar emoções destrutivas. A mentira também engana, ela leva ao desvio. Uma pessoa engana para alcançar o que quer.
para seduzir alguém, para cobrir ou esconder algo, para causar dores ou feridas. E a decepção que vem pelo engano causa mal entendidos, desapontamentos, tolices e estragos emocionais. E por ter, no terceiro aspecto aqui do que a mentira pode causar, ela causa relacionamentos equivocados, relacionamentos edificados sobre areia. Duas pessoas, queridos, não podem possivelmente ser amigos ou viverem juntos se o relacionamento é baseado em mentira, porque a mentira destrói. Destrói a confiança, destrói o amor, destrói a segurança de um lar, destrói a esperança. E quando você fala mentira, e quando você lida com sua família em base à mentira, os relacionamentos vão se deteriorando até a morte. Eu lembro daquele líder da comunidade lá em Moreira, ele veio conversar comigo. E ele disse para mim assim: pastor Humberto, eu não vou me batizar. Aí eu falei: por que você não vai se batizar? Ele falou: eu não vou me batizar porque eu estou vivendo com uma mulher aí, mas não sou casado. Eles são bem diretos assim. Aí eu falei: mas qual é o problema? Eu sou pastor, eu posso te casar. Aí você se batiza. Esse é o problema seu? Ele falou: não, eu estou vivendo errado, né, pastor? Eu não quero viver uma mentira. E aí, o engraçadinho, o pastor, foi lá depois de mim. Eu falei que quando voltasse esse ano, se ele tivesse os papéis prontos, eu casaria ele e batizaria. Aí foi lá uma caravana antes da nossa, e o pastor batizou o camarada e casou o camarada, lógico. Aí eu fiquei alegre e fiquei triste, porque não batizei ele, mas fiquei alegre porque o camarada acertou a vida dele com o Senhor. Mas, irmãos, olha que coisa bacana. O ribeirinho entendeu que a vida dele não estava correta com Deus e ele queria corrigir a rota do seu navio para, de repente, agora se tornar uma pessoa totalmente aberta para o mundo, para dizer que eu tenho o Senhor. Deixa eu dizer um negócio. A mídia não respeita a sua crença. A mídia não respeita a Bíblia, a mídia não respeita a igreja, a mídia não respeita a família. E o que a mídia está fazendo hoje, qualquer programa, palavrões, xingamentos, isso é parte do enredo de qualquer novela. A moral está sendo diluída num ambiente cultural como o nosso. Papai, mamãe, seus filhos saem para as escolas todos os dias para uma cultura aversa a tudo que se chama Deus. E eu e você precisamos edificar um altar dentro da nossa casa, aonde a mentira não entre, aonde a verdade impere, aonde a verdade em amor. Porque não adianta falar a verdade, diz o texto, mas a verdade em amor, ela edifica a casa. Há muita gente: eu sou assim, eu falo a verdade na cara. Não, não pode. Às vezes essa questão de dizer a verdade, somos brutos, cruéis com a verdade. O que o Senhor está dizendo para nós aqui no texto, através de Paulo, falem a verdade em amor uns com os outros. E o nosso lar é o lugar onde a verdade precisa ser dita em amor. Me lembro do meu filho dizendo para mim: papai, não passei de ano, todo triste. E aí eu olhei para ele, aquela tristeza dele, cheio de lágrimas nos olhos. Não passei, pai. A vontade é pegar no pescoço, hein? Mas na hora eu me lembrei que Jesus nunca me pegou no pescoço. Que ele sempre olhou para mim com aqueles olhos de que se aprendeu a lição, filho. E me amou. Eu falei: filho, você vai aprender uma lição sobre graça. Graça é aquilo que você não merece, filho. Mas você recebe. Eu não merecia a graça que Deus me deu. Eu e sua mãe não merecemos. No entanto, o Senhor me deu essa graça, que vai te levar a uma responsabilidade agora,
de olhar as coisas com outros olhos. Você vê, às vezes nós somos levados, irmãos, dentro do nosso lar, a ter que lidar com situações difíceis, que vão precisar de muito amor, que você não tem, que eu não tenho, mas que, como diz aqui, o Espírito Santo de Deus, a Trindade de Deus, está aqui nesse texto. É ela que fortalece o meu coração, é ela que me dá a força para ter o amor necessário, para não explodir, para não gritar, para não xingar. Aliás, esse é um outro tema. Você deve eliminar as palavras torpes do seu linguajar. Irmãos, às vezes é difícil você aguentar sem falar um palavrão. Mas sabe, nossos filhos olham para nós. A palavra de Deus diz que quem usa a língua de modo sujo, e quando fala sujo aqui, está falando no verso 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O crente deve arrancar dos seus lábios conversas sujas, palavras insalubres. Aqui a palavra, no grego, é sapros, que significa podre, poluente, estragada, é como um peixe podre. O cheiro. A conversa suja inclui maldição. Às vezes você vê pais que maldizem seus próprios filhos. Um judeu nunca vai dizer para o filho, você é burro. O judeu sempre trata de trazer o filho a uma posição de que ele possa crescer na sua vida, incentivando, motivando. Queridos, como nós precisamos de palavras doces dentro do nosso lar. Conversas mundanas, indignas aos nossos queridos, xingamentos, apelidos humilhantes, preconceitos injustificados, palavrões e conversas obscenas, sob base do que a mídia está reproduzindo, muitas vezes, para a gente atuar dentro da nossa própria casa. Então, queridos, a Escritura em Romanos capítulo 3, verso 13, ela trata uma pessoa de um linguajar impuro de sepulcro aberto, aquele que tem uma boca que é um sepulcro aberto. Precisamos extirpar isso, segundo Paulo, do nosso linguajar dentro da nossa casa. Nossos filhos devem ser abençoados. Nossos filhos devem ser amados. Nossos filhos devem ser acolhidos. Nossos filhos precisam entender que Jesus está dentro do nosso lar. E isso é a coisa mais linda que pode acontecer para nós. Uma outra coisa que ele diz no texto, é no verso 31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, ressentimentos, dureza de coração. Uma pessoa amarga, frequentemente ela é ressentida. Ela é cínica, ela é fria, ela é dura, estressada, intensa, incansável, sem gosto, sem prazer. E aqui, o que Paulo está dizendo é que se refere aqui a uma amargura que produz fruto amargo. E se torna um veneno numa família quando nos tornamos amargos, irmãos, e deixamos que isso interfira nos nossos relacionamentos. A gente precisa ser consciente de tudo isso, da ira, da gritaria, da calúnia, que muitas vezes é usado para poder acabar com aquela paz que nós temos dentro do lar. Satanás, ele usa palavras, aliás, ele sussurra palavras para que a gente repita. Cuidado! Aí Paulo vai dizer que nós precisamos integrar alguns outros hábitos. Integre, e ele vai falar, a verdade em toda a sua comunicação familiar. Verso 25. Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. E se você pensa aqui em próximo, o mais próximo que nós temos é a nossa família. É lá que nós praticamos essas verdades em primeiro lugar. E, queridos, integre essa verdade em amor, como nós dissemos aqui. O verso 15 diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Algumas pessoas dizem que são verdadeiros, e como eu disse aqui, são cruéis em usar a verdade de maneira totalmente equivocada. Eu queria que nós aqui, ao irmos para o fim dessa reflexão, que você lesse aí na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 9. Olha o que diz o texto: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você vê, palavras que estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui está um padrão muito legal para você e eu praticarmos. Aqui é o padrão para o altar familiar. Você tem um altar na tua casa? Não um altar desse que a gente põe em santos lá, ou imagens, mas o altar aonde Deus é convidado a fazer parte da tua casa, onde você tem aquele momento quando se assenta com os teus familiares e começa a orar, e faz com que a palavra de Deus te acompanhe, que as verdades do Senhor sejam praticadas, e que nós prestemos contas uns aos outros, sem temor das nossas mazelas internas. Deveríamos tomar um tempo para orar juntos em casa, buscarmos a Deus, orar como família, buscar como família. Queridos, como eu disse aqui, o mundo é hostil contra a tua crença. Não pense que a igreja vai fazer um milagre de transformar os vossos filhos ou a vossa casa. Nós fazemos isso porque Jesus está em nós. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. E ao levar esse templo a sério, a tua casa se torna um lugar onde a paz vai reinar. Todos os poderes do inferno, eles tentam assaltar os nossos jovens, os nossos filhos. Como podemos imaginar enviá-los ao mundo sem enchermos a vida deles, irmãos, da palavra do Senhor, do coração de Deus, da proteção do Senhor através das nossas orações? Coloque a verdade de Deus no altar, na sua casa. Faça com que a sua casa se torne o lugar onde a presença de Deus seja verdadeira. Então nós temos o lado negativo: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. O lado positivo: mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Devemos edificar um altar familiar, queridos, e trazer Deus de volta. Aprenda a atacar o problema e não a pessoa. Isso aqui é muito importante. Às vezes a gente ataca as pessoas. A tua luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os poderes que estão animando as mentes a pensarem de maneira incorreta e proferirem palavras que ofendem. Eles formam um círculo, irmãos. Quando você e eu agimos sobre a ação do Espírito Santo, as palavras, elas vão ser demonstradas em amor e carinho, e nós vamos não atacar pessoas, mas o problema. Segunda coisa: aprenda a consertar o problema e não culpar ninguém. Às vezes estamos caçando aquele que é culpado pelas coisas que acontecem. Precisamos consertar o problema, ao invés de criticarmos tanto as coisas como acontecem por aí. Nós temos que aprender a conservar a situação privada e não pública. Às vezes expressamos, eu conheci uma senhora que toda vez que conversava: esse homem é isso aqui, esse homem é aquilo ali. Eu falei: puxa vida, não tem nada bom. Engraçado, a gente casa dizendo: oh, vou te amar até que a morte nos separe. Passa alguns anos, não aguento mais essa figura, para não dizer outra coisa. E a gente vai lutando com um relacionamento,
né? Diz que um homem que tinha um problema de audição, já velhinho, seus 80 e poucos anos, a esposa falou, olha, você, num aniversário deles, né? Você tem sido uma bênção na minha vida. Acho que ele não escutou bem, ele falou assim, eu também não aguento mais você. Às vezes as pessoas estão vivendo juntos, estão caminhando juntos, mas não há mais graça. Acabou o amor há muito tempo. A vida já não significa nada. Queridos, esse texto é algo que, se você levar a sério, nosso lar vai ter comunicação divina. Deus vai fazer parte do nosso lar. Nós vamos ver coisas bacanas acontecendo, porque você vai se apropriar do poder de Deus, através do Espírito Santo, te conduzindo às verdades da sua palavra, para que teu lar se torne uma bênção. Não só para você, mas para todas as pessoas ao redor. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça um lar cheio da graça, do poder e da presença de Jesus Cristo. Primeiro, porque Ele já está. Ele já está no teu lar porque você está lá. E se você tem o Espírito Santo de Deus, esse lar precisa ser diferente. Precisa trazer verdades em amor, precisa extirpar de dentro dele toda palavra torpe e precisa se tornar um lugar onde a edificação do reino esteja acontecendo em cada pessoa, em cada filho, e nós vamos ver uma sociedade muito mais moral do que nós temos tido nesses últimos tempos.